Você já parou para pensar por que nos dias de hoje a gente continua elegendo vice se já não há mais a necessidade? E eu digo isso porque se no passado a justificativa é que o mandatário às vezes tinha que fazer uma viagem longa, ficava muito tempo ausente, a comunicação era ruim, se parecesse algum problema precisava de alguém com autoridade para resolver, isso não se justifica mais com o avanço da tecnologia, onde você consegue estar full time o tempo todo em qualquer lugar do planeta. Entretanto, a gente continua elegendo vices que viram aqueles verdadeiros Kinder Ovos de terror na vida das cidades, dos estados e até do país. Como esse sujeito aqui, o Michel Temer, que virou presidente sendo um cara sem carisma, sem voto. A última eleição que ele disputou de fato, ele entrou na sobra, na última vaga do MDB. E um sujeito desse virou presidente da República e todo mundo viu o fiasco que foi. Outro exemplo é o Ricardo Nunes, na cidade de São Paulo. Um total desconhecido com envolvimentos pra lá de cabulosos que virou prefeito na aba do Bruno Covas. E assim por todo canto, governadores lá no Rio de Janeiro, vira e mexe, vai um preso, assume o vice, assume o pezão, virou esse Castro, esse encosto que é atual governador do Rio de Janeiro. E o que esses caras têm como característica? São caras que uma vez despreparados, insossos, que sentam na cadeira de prefeito, depois que o titular sai por qualquer outra aventura, normalmente por aventuras políticas, quer alçar outros voos, mas quer manter curral ali, quer continuar deixando um pau mandado para deitar e rolar ali na onde se ele perder. E aí o que acontece? São sujeitos preparados que chegam, sentam na cadeira de prefeito, de governador e até de presidente sem ter autoridade para o cargo, e aí o meio político faz a festa, deita e rola sobre esses sujeitos que saem abrindo pega a chave do cofre e arreganha para todo mundo. E adivinha o que acontece? O caos que a gente vê. Não tem um vice que esteja se dando bem, por exemplo, nessas eleições. Um exemplo é o apático Nunes, o prefeito da minha cidade é outro também que tenta, mas não cola, porque a população não quer esses caras que caem de paraquedas no poder. É a maldição da tartaruga. Lembra a história da tartaruga e da lebre? Da tartaruga perseverante que continuou acreditando e ganhou a corrida da lebre? Ele ganhou não é porque ele é mais rápido, ele ganhou porque a lebre se distraiu, porque ela desistiu da corrida. Mas você vai querer ser governado por tartarugas? Pois é, e eu digo isso porque agora em disputa tem muito vice ruim e a gente tem que ter um olhar atento para isso. Olha a cidade de São Paulo. De todos os prefeitáveis, o único que tomou cuidado na hora de escolher um vice de qualidade, que tenha competência administrativa, foi o Boulos, que colocou a ex-prefeita Marta. Olha o vice do Ricardo Nunes, foi escolhido pelo Bolsonaro. É um coronel da polícia, que tem a brilhante ideia de que a polícia tem que baixar a cabeça para os ricaços do jardim e que tem que descer porrada, tratar de qualquer jeito, com falta de educação, quem mora na periferia. Imagina um sujeito desse virando prefeito da sua cidade. Olha a vice do Pablo Marçal, ele que já não entende nada, pois uma vice menos preparada ainda para a vida pública e política do que ele. É uma pessoa que ele colocou, segundo ele, porque é mulher e negra. Desde quando gênero e cor determina a capacidade? Eu não estou diminuindo ela não. Faria isso se ela fosse branca, loira, se ele fosse um cara de 2 metros de altura, porque currículo é competência, é experiência. A gente não pode entregar uma cidade do tamanho de São Paulo numa situação qualquer. Por exemplo, o Pablo Marçal, você tem alguma dúvida que se ele virasse prefeito ele abandonava o mandato com 1 ano e pouco, igual fez o Dória, para disputar a presidência da República? Eu não tenho a menor dúvida. E aí você ficava governado por quem? Por uma mulher que é cabo da polícia, parece, e que não tem experiência política nenhuma. E sabe o que ia acontecer? Aqueles lobos da política iam devorar o governo dela, como fizeram com o Celso Pitta no passado. Portanto, gente, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher, não só o prefeito, mas olhar para o vice. A minha cidade é um exemplo. Cansamos de avisar que o prefeito, então prefeito Felício Ramute, estava colocando um vice do próprio partido, porque estava pretendendo abandonar o mandato no meio e ninguém deu bola. Adivinha o que aconteceu? Deixou um sujeito totalmente despreparado e em apenas 2 anos e meio de governo ele desandou a cidade inteira. Tudo que funcionava bem está funcionando precariamente, de qualquer jeito, meio que nas coxas. Nem as contas públicas da cidade têm andado a contento por conta disso. E hoje esse cara está aí candidato a
tentando a reeleição e adivinha, até na escolha do vice ele se embananou. Tinha um vice até os 45 do segundo tempo, que eram um vereador que foi presidente da Câmara, tinha experiência política, e na hora H, sabe-se lá por quê, para tentar agradar o Tarcísio mais uma vez, o governador Tarcísio, que mandou um monte de usuário da Cracolândia para São José dos Campos, e ele não fez nada, e adivinha, para agradar o Tarcísio, queria imitar o Ricardo Nunes, foi lá e colocou um coronel da polícia de vice, totalmente inexpressivo, que ninguém conhece, que não entende nada de política. Agora imagina se esse cara conseguisse se reeleger, e ele desiste no meio do caminho, igual desistiu o seu antecessor, e a cidade fica entregue na mão de um total despreparado para o comando de uma cidade. Porque a pessoa pode ter vários talentos, e eu não nego os talentos das pessoas, desses coronéis, desses vices, todos em suas áreas. Mas se você precisa erguer uma casa, você quer um bom pedreiro, você não vai botar o cirurgião para erguer as paredes da casa que você está construindo. Da mesma maneira que você não vai colocar o pedreiro para fazer a cirurgia que você pode colocar sua vida em risco. Portanto, cada macaco no seu galho. E é essencial que, já que a gente ainda é obrigado a votar nos vices, mesmo eles sendo totalmente descartáveis nos dias de hoje, a gente precise ficar muito atento em quem o candidato está oferecendo de vice para você. Se é uma pessoa que tem experiência, no mínimo técnica, que já teve convivência com a máquina pública, porque senão vai chegar aquele samba de doido que a gente viu no governo Bolsonaro, um monte de gente despreparada, dando carteirada para cima, para baixo e lacrando, e adivinha? Tudo indo para ladeira abaixo. Nós conseguimos em 4 anos afundar nossa economia. Isso nos fez, diante da maior pandemia, catástrofe biológica dos últimos 100 anos, ter um general totalmente despreparado, que era o Pazuello, no comando da saúde. Isso não pode, gente. É a vida das pessoas que está em risco. Os caras destruíram porque colocavam as pessoas erradas nos lugares errados. E isso nunca vai dar certo. Não adianta, se você está incomodado com o cocheiro, acha que ele é um mau cocheiro, pegar, demiti-lo e colocar o burro para conduzir sua carroça dali por diante. Vai acontecer o que aconteceu no governo Bolsonaro. Ele vai te levar até a linha do precipício. Se você não tirar o burro do comando, ele vai cair com você lá ladeira abaixo. E você, qual a sua opinião a respeito? Você também acha que essa figura do vice já deveria ter sido extirpada da política, mas tem existindo, você está tomando os devidos cuidados para, na hora de escolher o seu candidato, ver se ele escolheu um vice preparado para substituí-lo em caso de necessidade? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir cidades melhores, estados melhores e um país melhor. E não essa palhaçada que está virando circo, onde as pessoas estão querendo lacrar em vez de resolver os graves problemas da nossa sociedade.